Olá, ouvintes! Está começando Acesso à Justiça, o podcast da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu sou Débora Diniz e essa é a nossa 12ª edição. Neste programa, vamos falar da nossa atuação no caso do Ninho do Urubu, um incêndio que destruiu o alojamento do time de base do Flamengo em fevereiro de 2019, deixando 10 adolescentes mortos. E para falar desta atuação, nós temos aqui dois convidados muito especiais. A coordenadora civil da Defensoria, Cíntia Guedes. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast. E o subcoordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor, Eduardo Show. Olá a todos, tudo bom? Bom, é importante lembrar, como todos sabem, que nós estamos em um contexto de pandemia, estamos todos nos adaptando a esta realidade e, por conta disso, diferentemente dos nossos outros episódios, este, assim como o último, está sendo gravado em uma plataforma virtual. Todos os nossos participantes estão gravando das suas casas, eu estou na minha, então, eventualmente, podem surgir ruídos que não seriam percebidos em um estúdio. E para quem não lembra ou não conhece o caso do Ninho do Urubu, nós preparamos um resumo para contextualizá-lo. O Brasil ainda tentava absorver a dor causada pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, quando uma nova tragédia se abateu sobre o país. Era 8 de fevereiro de 2019, quando um incêndio destruiu o alojamento da categoria de base do Centro de Treinamento do Flamengo, levando consigo o sonho e a vida de 10 adolescentes com idades entre 14 e 16 anos, os chamados meninos do Ninho. A comoção correu o mundo. Como explicar aos familiares que entregaram seus filhos ao maior clube do Brasil que eles já não estavam mais ali, por uma sucessão de falhas que as investigações mostrariam depois? Para tentar atenuar um pouco todo esse sofrimento, a Defensoria, juntamente com o Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho, abriram negociações com a diretoria do time para as indenizações. O objetivo era evitar ainda mais dor, agora gerada pela longa via do processo judicial. Seguiram-se reuniões com dirigentes e familiares, visitas in loco e até mesmo o apoio do Tribunal de Justiça, que atuou como mediador entre as partes. Mas após o que pareciam avanços em direção a um desfecho positivo, a negociação acabou frustrada. O clube recuou e não houve outra opção além da via judicial. A reparação dos danos à comunidade do entorno, a indenização às vítimas que saíram feridas, tanto os funcionários quanto atletas, ainda se arrasta. Em vez de uma solução coletiva, o clube optou por negociar individualmente com as famílias. Em dezembro de 2019, uma vitória importante obtida pela Defensoria na Justiça determinou o pagamento de pensão mensal de R$10 mil a cada família, pelo menos até que os valores das indenizações sejam arbitrados. Embora o Flamengo tenha recorrido 2 vezes, a decisão foi mantida. A Defensoria continua acompanhando de perto os desdobramentos dessa tragédia, que deixou o futebol sem 10 talentos e 10 famílias sem os seus filhos. Bom, gente, esse foi um caso de grande repercussão e muita comoção, né, à época. O ano estava começando, o país já vinha de uma sucessão de tragédias e essa foi mais uma, marcando uma coisa que é uma paixão, né, do brasileiro, né, que é o futebol, um time de torcida expressiva. E, de repente, a Defensoria se viu nesse caso, no centro desse caso, né, com uma atuação. Eu queria relembrar mais um pouquinho, né, de como foi justamente esse ingresso da Defensoria, por que a Defensoria foi chamada a participar desse caso, dessa atuação, Cíntia. Então, o incêndio aconteceu numa sexta-feira de manhã cedo, no início do dia. Logo, a notícia já estava na imprensa, o caso tomou uma proporção muito grande, foi um caso de muita repercussão. E, por iniciativa do próprio clube, os dirigentes do Flamengo, no mesmo dia em que aconteceu, já procuraram alguns órgãos públicos para, de alguma forma, ver o que se podia fazer. Então, a Defensoria entrou nessa história, num primeiro momento, procurada pelo próprio clube, pelo Flamengo. Ele procurou o Ministério Público, procurou representantes da Defensoria, da Prefeitura, e, salvo engano, na segunda-feira nós já fizemos a primeira reunião
com várias autoridades da prefeitura, bombeiros, MP do Trabalho, Defensoria, que foi uma reunião na sede do Ministério Público. Depois disso é que a gente foi ser procurada pelas famílias. Então, assim, nossa entrada foi buscado pelo Flamengo, que queria realmente buscar uma solução rápida, fazer um acordo com as famílias, enfim. Tinha a questão da interdição do centro de treinamento também, que eles queriam, de alguma forma, eles sabiam que tinha esse problema, o centro estava interditado, não poderia estar aberto. Então, eles buscaram exatamente os órgãos públicos para resolver essa questão. Bom, além da Defensoria, quais foram os órgãos do sistema de justiça que atuaram nessa negociação? Nesse primeiro momento, logo no primeiro dia, foram reunidos o Ministério Público do Estado, a Defensoria do Estado e o Ministério Público do Trabalho, porque já existia, de certa forma, um vínculo trabalhista com os empregados, porque as vítimas fatais foram os meninos, mas alguns empregados que estavam no ninho, funcionários do centro de treinamento, também foram vítimas não fatais, graças a Deus, mas saíram lesionados, tiveram queimaduras, então tinha ali também, além dos adolescentes, tinham vítimas também que eram empregados, então também tinha participação do Ministério Público do Trabalho. Então essas eram as instituições que entraram, e a partir daquele primeiro dia mesmo, na segunda-feira, já surgiu a ideia de fazer uma Câmara de Conciliação entre as instituições da Justiça, né, Defensoria, MP do Estado, MP do Trabalho e o Flamengo, para buscar fazer logo um acordo coletivo que indenizasse as vítimas fatais, as famílias das vítimas fatais, os meninos sobreviventes, que naquele momento a gente tinha 3 hospitalizados, né, um em estado mais grave, 2 em estado mais leve, e os empregados do clube. Tinha o vigilante, tinha um porteiro, tinha um auxiliar de serviços gerais, que também sofreram danos. Bom, Eduardo, e quando é que efetivamente a Defensoria entra e de que forma ela entra nesse caso? Quando essa tragédia ocorreu, durante o final de semana houve essa comunicação interna entre o defensor geral com os órgãos da Defensoria, que teriam a atribuição para atuar no caso. E no próprio final de semana a gente já começou a discutir essa situação, eu, a doutora Cíntia, o doutor Rodrigo, para uma reunião que já ocorreria na próxima segunda-feira. Foi uma grande reunião, estavam presentes não só os membros da Defensoria Pública, mas os do Ministério Público do Estado, do Trabalho. Foi realizada na sede do Ministério Público do Estado. Diversos outros órgãos públicos também estavam presentes, seja órgãos municipais, órgãos estaduais. A diretoria e o presidente do Flamengo também estavam lá. Foi uma primeira grande reunião, dezenas de pessoas, bastante. Tinham muitos jornalistas também que acompanharam depois, uma coletiva de imprensa. E foi uma primeira tentativa de um diálogo um pouco mais pragmático, já para a gente conseguir visualizar um encaminhamento no sentido, a partir até de uma sinalização inicial do Flamengo, de uma tentativa de acordo, tentar viabilizar uma forma de compor essas questões conflituosas nesse momento de muita confusão, de muita pressão. E foi interessante, porque a partir dessa reunião, algumas situações foram delineadas, inclusive conjuntamente entre os órgãos, Defensoria, MP e MPT. A gente acabou encontrando todo mundo no dia seguinte, salvo engano, digamos assim, uma visita, uma inspeção ao próprio centro de treinamento do Flamengo. Pela Defensoria Pública fomos eu e a Cíntia para verificar não só o local, verificar também as instalações e demais condições, tentar ter uma real dimensão daquela situação e elocubrar também num raciocínio de todas as informações que eram importantes serem levantadas para uma visualização melhor, não só da dinâmica propriamente dita, mas também daquilo que
poderia influenciar na nossa visão para um deslinde adequado daquela situação. E a partir dali, com toda a solicitação de documentação necessária e perícias e outras situações que foram importantes serem aferidas e visualizadas, a gente marcou uma primeira reunião formal na Defensoria Pública para começar um primeiro diálogo acerca da conciliação possivelmente a ser entabulada para tentar um acordo com relação às partes envolvidas. Isso por si só foi um capítulo à parte, porque aí a gente já entra num segmento aqui dessa interlocução com o Flamengo, que teve um começo, um meio e um fim que foram um tanto quanto surpreendentes aqui para a gente. Talvez, Cíntia, você não quer falar um pouquinho aqui do início desses primeiros encontros que a gente teve lá na Defensoria com o MP e o Flamengo? Na realidade, como eu disse, na segunda-feira, fazendo uma retrospectiva, o incêndio aconteceu na sexta, no final de semana a gente começou a fazer contato, na segunda teve uma reunião grande, na terça nós fomos ao Ninho do Urubu, fizemos uma vistoria no local, e na quarta começamos então a fazer reuniões, e durante 2 semanas a gente fazia reunião quase todos os dias. Então nós fizemos primeiro algumas conversas internas, Defensoria, Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho. A ideia era fazer uma Câmara de Conciliação. Fizemos, então, uma primeira reunião das 3 instituições. Levantamos, como o Eduardo falou, documentação, porque a gente precisava de parâmetros, né? Até para pensar em valores, documentação dos meninos, levantar a situação deles. E depois começamos a fazer reuniões com os representantes do Flamengo. Sempre tínhamos o diretor jurídico, o vice-presidente participou em algumas reuniões, depois eles contrataram um escritório de advocacia, que também passou a fazer as reuniões conosco, e sempre sinalizando num sentido favorável. Então, nós começamos a conversar sobre o que seria indenizado, dano material, dano moral, e o clube concordando, como seria feito isso, se seria uma indenização familiar e não individual. Conversamos também sobre o pagamento de pensão para os familiares dos meninos que faleceram, sobre o custeio do tratamento médico dos que estavam internados, o custeio de tratamento psicológico para os outros meninos que sobreviveram, e o clube concordou. Então, nós tínhamos assim, um andamento bom das negociações. Então, fizemos várias reuniões aí em 10 dias, e as negociações foram avançando e tudo sinalizava que seria um desfecho favorável. O clube, então, trouxe as famílias, porque a maioria não era do Rio de Janeiro, salvo engano, uma é da cidade do Rio, as outras eram de outros estados ou do interior do Rio. Eles trouxeram todos os familiares para um hotel, todos os familiares vieram. Então, isso que mostra que a gente estava muito próximo de um acordo, né? Nós fizemos uma minuta por escrito, apresentamos ao clube, o clube concordou em 90% dos pontos, discutimos apenas o valor global da indenização pelo dano moral, que era basicamente o ponto de atrito. Eles fizeram contraproposta. Então, tudo caminhava para um desfecho favorável. As famílias estavam no Rio esperando, né, o anúncio do acordo. E aí, um dia, quando nós marcamos, no dia que as famílias estavam no Rio, nós já tínhamos marcado no dia seguinte na sede da Defensoria. O próprio clube se dispôs a levá-las todas numa van, porque o hotel que elas estavam era longe, era próximo lá do Urubu. O clube se dispôs a alugar uma van, enfim, levar todas as famílias para a sede da Defensoria, e na véspera disso, subitamente, eles desistiram do acordo, sem nenhuma explicação. Um porta-voz do Flamengo nos informou que não iriam mais fazer nenhum acordo, que houve uma mudança na postura da diretoria e tudo estava encerrado. Então, qualquer tipo de negociação, e que eles iam negociar individualmente com cada família. Foi uma situação que pegou a todos de surpresa,
porque a gente estava conversando era o Bernardo até a época, o diretor jurídico do Flamengo, e o Danchê, né, que é ainda o vice-presidente. Mas o Bernardo participava de todas as reuniões e a postura estava sendo bastante colaborativa no início e até o meio das negociações. E realmente foi o que a doutora Cíntia acabou de relatar. A gente vinha conversando, foi numa crescente, conseguindo debater diversos pontos a título de dano individual e dano coletivo, porque a gente estava discutindo muitos reflexos coletivos dessa questão, o dano moral, como isso seria efetivado em prol dessa classe de jogadores jovens afetados. No que tange a dano individual, a gente foi tentando traçar parâmetros razoáveis para serem aplicados, e a gente discutia muito essa situação, porque não poderia ser um valor irrisório, não poderia ser um valor injusto, que enquanto instituição pública do sistema de justiça em prol do direito fundamental, a gente não teria nem como vislumbrar uma hipótese como essa. Então, nossos parâmetros tentaram ser traçados e apresentados em casos, a gente não consegue nem falar similares, porque foi uma situação muito específica da questão do Flamengo, porque eram jovens, adolescentes, que estavam sob a guarda do clube, estavam sob a proteção dele, foram pegos numa situação de um alojamento que não se revelava adequado, com situações que já havia sido detectadas falhas ali naquelas instalações. Enfim, havia uma conjuntura que diferenciava essa situação do Flamengo de outras, como foram apresentados por algumas pessoas, como, por exemplo, um acidente de ônibus. Não é uma criança que está sob a guarda, assim, que a família confiou e tudo mais para poder ser cuidado, e acontece uma situação como essa. Então havia uma peculiaridade e a gente tentou trabalhar nessa especificidade, tentando tratar os desiguais de maneira desigual, essa situação diferenciada de uma maneira diferente. E a par de todas essas considerações, a gente inicialmente ficou bastante esperançoso de firmar um acordo e superado, e a gente conseguiu superar muitas barreiras, né, Cíntia? Foram questões muito, muito dificultosas acerca de dimensionamento de dano coletivo, pensionamento, o dano moral, o tratamento psicológico. Assim, a gente começou a destranchar diversas situações e foi bastante interessante, porque quando surgiu, isso veio até a público, uma exposição daquilo que a gente estava demonstrando que seria razoável naquela situação, e o patamar final, quando a gente começou a receber respostas negativas do Flamengo, do quanto eles estavam dispostos a arcar com aquela situação, a discrepância foi muito alta, e isso foi para a opinião pública, as famílias se posicionaram, então foi uma situação bem dificultosa que até gerou aquela comoção quando eles resolveram interromper as negociações com a gente e tentar, via uma mediação no Tribunal de Justiça, a revolta assim, demonstrada por parte dos familiares, ficou bastante evidenciado que era importante tratar de uma forma diferenciada essa situação. E a Cíntia estava lá, assim, presencialmente, inclusive na mediação que foi feita, tentada realizar nesse dia, né, Cíntia? Acho que você podia falar um pouquinho lá do quão revoltados estavam os familiares desses meninos, né? Exatamente. Como eu estava dizendo, o Flamengo trouxe essas famílias de outros estados que estavam já numa situação, obviamente, de muita fragilidade, vieram para o Rio com a justa expectativa de que ia ser feito um acordo e que isso ia ser resolvido. Então, recebemos todas as famílias lá na sede da Defensoria,
E, infelizmente, tivemos que dizer a elas que o Flamengo tinha rompido as negociações e que eles não queriam fazer um acordo globalmente que abrangesse todas as famílias. E ainda assim, as famílias continuaram no Rio. Então, elas vieram para o Rio num dia, no dia seguinte elas foram para a Defensoria. Foi o dia que o Flamengo rompeu as negociações, então a gente recebeu, acolheu todas as famílias. Foi um momento muito difícil botar todas as famílias juntas na mesma sala. Eles estavam se conhecendo também, era um momento de muita tristeza. E não foi nenhum representante do clube falar com elas, fomos nós, defensores, que fomos conversar com as famílias. O clube trouxe elas para o Rio, levou elas para a defensoria, e não apareceu ninguém para conversar com essas famílias. Então, nós recebemos, acolhemos, conversamos, nos colocamos à disposição das famílias. Logo, uns 2 dias depois, não me recordo exatamente, o clube buscou o Tribunal de Justiça para tentar fazer uma mediação, então, no Tribunal de Justiça, como o Eduardo estava falando. E aí as famílias foram levadas para lá, elas estavam aqui no Rio, isso ainda demorou uns 2 ou 3 dias, então nisso já tinha uma semana que elas estavam aqui no Rio, o que angustia mais a situação dessas famílias, né? Porque a vida delas não é aqui, elas estão fora de casa. Então fomos todos, eu fui representando a Defensoria nessa audiência de mediação, todas as famílias reunidas, essas alturas, umas 2 ou 3 famílias já tinham constituído advogado, principalmente as que eram de fora do Rio, tinha famílias do Sul, tinha famílias do Nordeste, e quando chegou na audiência de mediação, a primeira decepção das famílias é que não foi o presidente do clube, elas esperavam que o presidente fosse. Foi o vice, ficou um pouco e saiu. No que o vice-presidente saiu, as famílias questionaram por que o presidente não foi, por que o vice estaria indo, e eles disseram que tinham outros assuntos mais importantes para resolver. Isso já por si foi, assim, psicologicamente péssimo, porque as famílias já se sentiram, né, desprestigiadas pelo próprio clube. E nessa reunião não houve nenhuma proposta. No primeiro momento, o clube disse que foi lá só para dizer que queria negociar, mas sem nenhuma proposta. Quando as famílias já estavam aqui 1 semana, né? Não tinha sentido o clube marcar uma reunião no tribunal, levar todo mundo, se ele não tinha nenhuma proposta para fazer. E aí a reunião começou, o que era para ser uma mediação acabou virando uma situação péssima, né, de conflituosidade. O que era um conflito pequeno acabou se espalhando para um conflito maior. Aí ficou só o advogado representando o Flamengo, o advogado pediu licença, nós sugerimos que ele tentasse pelo menos fazer uma proposta em nome do clube para tentar diminuir, né, a frustração daquelas famílias. Ele não tinha autorização para isso e aí ficamos num impasse. Ele saiu, ligou para a diretoria, liga para um, liga para outro, aí voltou com uma autorização do clube para fazer uma proposta. E quando ele fez uma proposta de acordo, a proposta era muito inferior àquela que as famílias estavam esperando, àquela que nós tínhamos sugerido no acordo coletivo. Na verdade, muito inferior à que o próprio Flamengo vinha divulgando pela imprensa que faria, porque a postura do clube nos primeiros dias era colaborativa, era no sentido de vamos indenizar, vamos marcar todos os custos, vamos pagar as despesas de funeral, despesa médica de quem está internado, psicológica. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo está numa situação boa, nós reconhecemos o nosso erro, vamos resolver e vamos nos responsabilizar por tudo. E 1 semana depois essa postura foi mudando e naquele dia ficou muito claro que aquela não era a prioridade do clube, que a proposta não era nem a metade do que as famílias esperavam que fosse. Então, quando acabou essa sessão de mediação, as famílias estavam muito revoltadas e assim que nós saímos da sala de mediação, a imprensa inteira estava... A gente não tinha noção, porque a gente estava dentro de uma sala do tribunal. Quando nós saímos, a imprensa estava no corredor do fórum, transmitindo ao vivo. Isso acabou 7 e pouco da noite, então entrou ao vivo em vários telejornais, as famílias chorando, revoltadas, os advogados estavam lá também revoltados, enfim, foi péssimo. E os dirigentes não deram entrevista, na verdade só foi um dirigente que saiu muito rápido, ficaram só os advogados do Flamengo que não tinham muita autonomia e não podiam nada resolver ali. Bom, esse realmente foi um caso de grande repercussão, né? Não só nesse dia, mas aliás, até hoje ele continua tendo grande repercussão. Vamos ver um pouquinho de como a imprensa tratou e vem tratando esse caso. 8 das famílias vítimas da tragédia no Flamengo estiveram reunidas nesta quarta-feira com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro.
O motivo do encontro foi explicar como foi a negociação dos órgãos públicos com o clube, que não terminou em acordo. O Flamengo apresentou uma proposta com valores de indenização. As autoridades acharam esses valores baixos, fizeram uma contraproposta e ontem, às 19h, a diretoria do Flamengo informou que não fecharia acordo. Disse que os valores apresentados pelo clube já eram maiores do que os padrões judiciais brasileiros e que agora vai entrar com um pedido de mediação do Tribunal de Justiça do Rio. Os defensores públicos agora estão orientando as famílias como proceder. Representantes de 8 das 10 famílias das vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo se reuniram hoje com a Defensoria Pública do Estado do Rio. Os parentes receberam orientações sobre as possíveis ações na Justiça para receberem as indenizações. A Justiça determinou que o Flamengo pague pensão às famílias de vítimas da tragédia do Ninho do Urubu até decisão sobre indenização. O pedido de indenização aceito pela Justiça foi protocolado conjuntamente pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro, um ano depois do incêndio que matou 10 adolescentes e deixou 3 feridos no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo, 7 famílias ainda brigam na Justiça por indenização. A Polícia Civil do Rio segue investigando o caso. Até agora, para a Justiça, não há nenhum culpado. Familiares dos outros 6 atletas mortos vão aguardar a definição do caso na Justiça. A Defensoria Pública do Rio entrou com uma ação coletiva de indenização, mas também não chegou a um acordo com o Flamengo. Após essa mediação, né, no TJ, toda essa revolta, qual foi o passo seguinte? A gente acabou recebendo com bastante indignação essa negativa de continuidade de negociação por parte do Flamengo, uma questão de boa-fé até, porque as relações estavam sendo bastante pessoalizadas e a interrupção de negociação foi até por telefone. Foi um telefonema simplesmente para avisar que não iria num dia que estava marcado lá para ir e informou que não haveria mais a possibilidade de negociação. A gente já certificou isso na ata com todo mundo que estava presente, que éramos nós da Defensoria Pública, os promotores de justiça e os procuradores do trabalho. Certificamos isso em ata e fomos durante a noite, a gente começou a fazer uma primeira ação judicial, foi uma ação civil pública de modo preparatório, como se fosse uma cautelar antecedente para medidas emergenciais e necessárias, não só para assegurar direitos, mas também para a produção de provas. Então, de um dia para o outro, a gente, na área estadual, a gente fez a nossa ação com os nossos objetos aqui da Justiça Estadual, que vai muito em moldes de indenização, de informação e segurança, e na área do trabalho, os procuradores do trabalho foram elaborar a sua peça judicial para também uma ação civil pública para os fins de reparação em âmbito trabalhista. No dia seguinte, aqui no âmbito estadual, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a gente finalizou essa ação. Eu, a doutora Cíntia e o doutor Pedro Rubim, promotor de justiça, e outros promotores também participaram dessa empreitada e fomos distribuir essa ação. E foi uma incerteza inicial, isso foi divulgado, que essa ação foi judicializada, os pedidos, acabou indo para a mídia essa informação, porque em razão da repercussão havia também um questionamento das informações do que estava acontecendo, quais seriam os próximos passos. Os próximos passos foram os passos, na verdade, naturais, usuais de um conflito como ocorre normalmente. Se você tenta, num primeiro momento,
como de bom grado, tentar resolver os seus problemas diretamente, de uma maneira conciliatória, ok. Se não tem possibilidade de acordo, acaba tendo de se socorrer do Poder Judiciário. E assim foi feito. Ajuizamos essa ação coletiva. E após uma certa discussão acerca da competência, qual seria o juiz para analisar essa causa, porque a gente inicialmente ajuizou numa determinada vara aqui do Tribunal de Justiça, acabou indo para outra, lá da Barra da Tijuca. Aí, após isso, essa definição, foi dada essa decisão, que é a decisão que acabou por implementar esse pensionamento para os familiares, para os sobreviventes dessa fatalidade, né, das vítimas dessa situação. Bom, e quais foram os pedidos feitos nessa ação, Cíntia? Então, como o Eduardo disse, primeiro nós fizemos uma ação cautelar preparatória, né? Nosso objetivo era conseguir a documentação que faltava, principalmente para que a gente pudesse fazer os pedidos principais. E, ao mesmo tempo, nós fizemos um pedido inicialmente de bloqueio de um determinado valor nas contas do Flamengo, que seria o valor suficiente para o pagamento das indenizações. Isso foi feito, não sei, uns 10 ou 15 dias depois do incêndio, da tragédia, então foi muito rápido, né? Assim que não houve o acordo, assim que o clube parou de negociar, nós entramos com esse pedido imediatamente para bloquear um determinado valor. E depois, na ação principal, os nossos pedidos são de indenização para as famílias dos meninos que faleceram, indenização para os sobreviventes, né, os que estavam lá, que sofreram consequências tanto físicas quanto psicológicas, porque alguns sofreram lesões físicas e outros sofreram, obviamente, danos psicológicos. Eles ficaram trancados no container em chama com seus amigos, literalmente pedindo socorro, morrendo, não conseguindo sair daquele inferno que foi. Então, são adolescentes, eles tinham na época todos de 14, 15 anos. Claro que isso causa danos psicológicos em todos eles. Esse é um dos pedidos. E também o pedido de dano moral coletivo, pelo dano que essa tragédia causou à sociedade. E pedimos, a título de liminar, de antecipação de tutela, que até que fossem julgados, até que sejam julgados os pedidos principais, que fosse paga uma indenização às famílias, ou que o clube já destinasse um determinado valor, ou que o clube já começasse a pagar as indenizações. E esse foi o pedido que acabou sendo deferido ainda no ano passado pelo juízo da Vara Civil, onde tramita o processo, e determinou que o Flamengo começasse a pagar uma indenização mensal de R$10 mil às famílias e que ele mantenha essa indenização para cada família até que haja o julgamento de mérito desse processo. E o clube vem cumprindo, vem pagando, ele contestou, o Flamengo recorreu dessa decisão, tem um recurso pendente no Tribunal de Justiça, já foi marcado 2 vezes o julgamento, o próprio Flamengo pediu adiamento desse julgamento, mas eles vêm pagando esse valor de indenização, contrariados, questionando, recorrendo, mas enquanto não reverter a decisão, ou seja, enquanto a decisão está valendo, eles vêm cumprindo. Eu quero aproveitar essa fala da Cíntia para ouvir também um familiar, né? Vamos ouvir. Me atinge muitas pessoas querendo dizer que eu quero usar da morte do meu filho para poder enriquecer, para poder ter algo. O meu sonho é eu fazer esse acerto com o Flamengo, para mim viver, fazer um pouquinho daquilo que nós dois pensou. Ele tinha vontade de ajudar muita gente. É muito dolorido você ficar pensando em dinheiro, um dinheiro que eu nunca pensei, um dinheiro que eu nunca quis, principalmente da maneira que foi. Às vezes tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente desmorona, tem dia que a gente acorda só a misericórdia de Deus, uma dor, uma saudade que é inexplicável.
Bom, Eduardo, em que fase nós estamos hoje nesse caso? A gente está nessa celeuma acerca da definição se essa decisão intermediária, essa decisão provisória vai ser mantida ou não. O julgamento está para ser marcado agora, nesses próximos dias, agora de agosto. Ele havia sido designado uma data, foi adiado, então provavelmente vai ser definida essa situação num curto espaço de tempo. O Flamengo está juntando documentações acerca de acordos que estão realizando com determinadas famílias para justificar algum tipo de pleito acerca da desnecessidade dessa decisão. A gente já se manifestou contrariamente à pretensão do Flamengo de tentar reduzir o seu grau de responsabilidade, nem que seja título provisório. Esse pensionamento é importante. Igual a doutora Cíntia relatou, foi somente após essa decisão liminar que o Flamengo reabriu as portas para começar a voltar a negociar com as vítimas, com os familiares das vítimas. Antes disso, não. É muito fácil da gente conseguir ter em mente que sem essa decisão judicial fica uma situação muito vulnerável, não só para título individual, quanto a título coletivo. Porque a gente também, e a gente sempre deixa isso muito claro, que a gente aguarda, assim, não temos nenhuma pretensão de ficar fomentando judicialização, que o conflito seja eternizado no âmbito do Poder Judiciário, mas enquanto isso, enquanto o Flamengo não almeja retornar para essa mesa de discussão conosco, a gente vai ter que aguardar essa decisão em segunda instância do Tribunal de Justiça desse pensionamento, dessa decisão provisória, e a título de processo principal, que o processo principal é aquele que tramita em primeira instância, que ele está ainda nessa fase que vai ter que averiguar todas as questões como um processo normal acerca de preliminares, acerca do mérito, do objeto mesmo do processo que a gente está pedindo. Isso a gente vai ter que aguardar para ver na sentença qual que vai ser a decisão final. E o processo também ele está aguardando uma audiência. Na realidade, no início do ano, o juízo que deu a liminar, mandando pagar os 10 mil, ele determinou a realização de uma audiência de conciliação, ou seja, mais uma tentativa de acordo entre o Flamengo, a Defensoria e o Ministério Público com as famílias. E aí sobreveio a pandemia, enfim, as audiências foram todas suspensas e esse processo está aguardando a reabertura normal, pelo menos possível, para que se possa fazer uma audiência presencial de conciliação. Então, de uns meses para cá, o clube voltou a procurar algumas famílias. Para a gente ter ideia, são 10 famílias que tiveram seus filhos vitimados com morte, né? O Flamengo, num primeiro momento, já tinha feito acordo com uma das famílias lá atrás, há um ano atrás, e agora o clube voltou a procurar algumas famílias e eles vêm negociando individualmente com as famílias. As famílias têm advogados, alguma família ainda é representada pela Defensoria, mas o clube não está negociando coletivamente nem no processo, mas o escritório que defende os interesses do Flamengo vem buscando as famílias e vem fazendo alguns acordos. Os acordos são sigilosos, então a gente não pode dizer quantos foram e a gente nem sabe quantos acordos foram feitos ou não, porque isso não pode ser divulgado. Os valores também são absolutamente sigilosos, até para a proteção das próprias famílias. E nesse momento, como eu disse, algumas famílias fizeram acordo, outras estão negociando, outras não estão negociando, estão aguardando o desfecho tanto da nossa ação coletiva quanto de uma ação individual. Eu queria que vocês comentassem agora, assim, queria ouvir de cada um de vocês, né? Que eu acredito que esteja sendo uma experiência muito, muito importante, enriquecedora para todos vocês. O que fica de aprendizado e de desafio nesse caso? O que vocês consideram aí como lições importantes que mereça ser mencionado, destacado aqui nesse momento? Cíntia, primeiro. Bom, eu acho que esse foi um caso difícil em todos os sentidos. Primeiro, pelo lado humano mesmo, nós entramos na negociação, digamos assim, num momento muito imediato, em que a dor das famílias era muito latente.
Uma coisa é a gente pensar um acidente que aconteceu 1 ano atrás, outra coisa é você encontrar as famílias que acabaram de enterrar seus filhos. Nós fomos ao local, nós fomos ao ninho, nós vimos em loco, isso para mim foi muito tocante. Você vê os destroços, os pertences deles queimados, e você não tem como não imaginar, e no dia seguinte você encontrar as famílias e a dor das famílias. Então, o lado humano foi muito, muito impactante. Juridicamente, é um caso também sui generis, porque não há um padrão que a gente possa estabelecer em termos de valores de indenização, por exemplo, né? Felizmente, tragédias como essas não acontecem todo dia, então a gente não tem outros precedentes iguais que a gente possa usar, então é um caso também nesse ponto difícil, porque tem que se partir um pouco do zero. Agora, a sensação que se tem é que perdeu-se uma grande oportunidade de ter um tratamento exemplar, né, em termos de reparação de dano. A tragédia é inegável, a responsabilidade do clube é inegável, não tem como fugir dessa responsabilidade. Então, o que poderia ter acontecido seria ter-se feito aquele acordo logo na primeira semana, né? Imediatamente após a tragédia. Isso traria, acho que para a sociedade como um todo, a sensação de que houve um erro, houve uma culpa gravíssima, houve uma tragédia, mas pelo menos o que pôde ser feito para minimizar teria sido feito. Então, eu acho que ali foi uma oportunidade perdida pelo clube claro, nada vai trazer de volta aqueles meninos que faleceram, mas uma oportunidade pelo menos de mostrar boa-fé, de mostrar cooperação, de mostrar que o clube estava tentando superar ou reparar o máximo que fosse possível, e isso não aconteceu. Tanto é que até hoje a questão está na mídia, até hoje as pessoas cobram do Flamengo. O papel da imprensa também foi muito importante. A imprensa está sempre cobrando do clube que resolva isso, que pague as indenizações. Diversos jornalistas acompanharam esse caso desde o início, e um deles é o repórter Diogo Dantas, do jornal O Globo. Vamos ouvi-lo sobre essa experiência. O incêndio no CT do Flamengo foi uma das maiores tragédias de 2019. E a cobertura ainda não acabou, na verdade, né? Foram 7 acordos, inclusive o último acordo com uma das 10 famílias das vítimas foi através da Defensoria Pública, né? E a atuação dos órgãos públicos e da Defensoria foi bem importante, né? Desde o início, quando as famílias estavam bastante desamparadas e havia necessidade de um diálogo ali, uma intermediação entre elas e os clubes. Depois, algumas famílias acabaram adquirindo advogados e entrando em batalhas individuais para tentar aumentar o valor das indenizações que o Flamengo propôs para os representantes, né, dos 10 garotos que morreram. E a imprensa também, desde do que aconteceu aquele incêndio, acompanha, tenta elucidar algumas situações e, enfim, dá espaço para esses familiares também se colocarem insatisfeitos muitas vezes com o clube e eventualmente com algumas decisões judiciais, mas muitas vezes amparados também por outras instâncias aí, como a Defensoria Pública. Então, acho que nesse momento é sempre importante lembrar desse episódio, acompanhar de perto e não deixar que essas famílias fiquem esquecidas aí ao longo do tempo. Esse caso do Flamengo, realmente, ele, por ser inédito em toda a sua conjuntura, ele traz muitas reflexões pretéritas e futuras do que foi feito, do que poderia ser feito, do que deve ser feito em casos como esse. Eu acredito que uma das lições importantes que a gente, e aí com orgulho, acho que a gente pode falar, é que a gente atuou de uma maneira bastante independente, sem submeter a nenhum tipo de pressão para atuar de uma maneira inadequada, sempre tentando tutelar da melhor maneira possível os direitos daquelas vítimas. E isso ficou bem claro na mídia, toda uma cobertura que foi feita dessa situação, e a gente nunca deixou
transparecer e sempre demonstrando de maneira muito transparente esse nosso interesse parcial em prol das vítimas. E foi também uma lição também acerca da cooperação entre os órgãos do sistema da justiça, que é muito interessante também esse diálogo interinstitucional em prol de uma atuação mais efetiva, mais coerente, menos conflituosa e, tal qual a doutora Cíntia falou, foi uma oportunidade perdida pelo Flamengo, porque todos os órgãos da justiça interessados estavam lá envolvidos e bem intencionados, e nessa atuação, talvez para o Flamengo, a título de lição, ficasse essa questão de uma postura um tanto quanto mais de lealdade e de boa-fé e de respeito com relação não só aos seus atletas, mas com relação aos órgãos do sistema de justiça, que por meio das suas condutas, que não só nas tratativas, mas também nas ações judicializadas e nas decisões, o Poder Judiciário teve um papel fundamental também para ter esse efeito positivo para todo o deslinde que a gente está vendo, em primeira instância, a decisão até então mantida em segunda instância. Então, são questões que a gente observa que são as instituições públicas funcionando em prol de uma população mais vulnerável, muito carente, e que precisavam e precisam dessa tutela estatal para ter os seus direitos respeitados, mesmo por um dos grandes, talvez o maior clube de futebol aqui do Brasil. E este foi Acesso à Justiça, o podcast da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse programa para que possamos discutir juntos o acesso à justiça. O podcast está disponível no nosso site, defensoria.rj.def.br, e também no Spotify, no iTunes e no nosso canal do YouTube. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, para saber tudo o que está rolando na Defensoria do Rio. Acesso à Justiça é produzido pela Diretoria de Comunicação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com produção de Jaqueline Banai e Jéssica Leal.